Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, é uma alegria estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Estamos num culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é o nosso propósito. A gente vem aqui na casa do Senhor literalmente com esse propósito de prestar um culto de louvor e adoração, e Deus se fez presente. Na verdade, Deus está presente, e é notório que Deus já recebeu o nosso culto como um cheiro suave. E até esse momento a gente tem falado com Deus, acredito que Deus já tem respondido a algumas pessoas, mas se há um momento onde a gente escuta a voz do Senhor de forma plena, é no momento da palavra. Eu sou muito grato a Ele por essa rica oportunidade. Sou grato ao meu pastor, obrigado pastor Samuel, pastor, um amigo, um mentor. Ele tem um grupo, ele e o Iago, é a semana todinha, né pastor? Só de alinhamento. E isso é muito bom porque a gente leva não só o pastorado, a gente leva uma amizade, a gente leva todo um bojo de bênção de Deus. Amém? Meus irmãos, o pregador da semana repassada, ele falou assim, quando ele começou a pregar: meus irmãos, quem não sabe, o Brasil perdeu a Copa, né? Só que agora a Espanha foi campeã mundial, graças a Deus. A Argentina perdeu. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Jesus é lindo, né? Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu não sou muito de pregar mensagem temática. Eu gosto mais de pregar mensagens positivas. Mas ontem Deus bradou um tema no meu coração, que é a esperança que nasceu em meio ao juízo. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É um texto breve, eu vou ler novamente. E a mulher, verso 15, isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, queremos te agradecer. Muito obrigado por tudo e por tanto. Senhor, fala ao nosso coração. É isso que nós te pedimos. Meus queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés aproximadamente entre os anos de 1400 a 1600 a.C. Por inferência, acreditamos que foi no Monte Sinai. Ele estava no Monte Sinai quando, inspirado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, ele é levado a escrever um tratado, um profundo tratado histórico e, consequentemente, também teológico, com o propósito de deixar um registro eterno para toda a humanidade e entregar resposta de Deus para uma das maiores perguntas que a filosofia provoca até hoje: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Então, esse livro que tem esse propósito, ele dá início à Torá, ou o Pentateuco, como a gente conhece, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, livros esses escritos por Moisés. A palavra Gênesis vem do grego Gênesis, que significa princípio ou origem. O livro de Gênesis, ele é o livro das origens, ele é o livro do princípio. E o livro, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do livro é do capítulo 1 ao capítulo 11, onde se concentra em narrar a criação do mundo, a queda da humanidade, o dilúvio. E o segundo é a história patriarcal, mas não sai, né? Que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, onde foca na origem da nação de Israel, mostrando ali aquela nação se consolidando como povo, e a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e etc. Meus irmãos, o texto que a gente leu é o Gênesis capítulo 3, e o Gênesis 3 em todo o seu contexto, capítulo 1 e 2, me chama muita atenção, porque o livro, ele narra a origem do universo, como Deus criou o universo, não tão somente o universo, mas também a terra e também o primeiro casal, o ser humano, que é a coroa da criação.
do Senhor. Deus criou tudo perfeito, tudo harmônico, tudo equilibrado. Havia um equilíbrio na criação, havia uma harmonia entre o homem e uma mulher, e havia uma perfeição no universo e no planeta Terra, e isso é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito de estudar esse campo mais de ciência, de astronomia, e isso me chama a atenção da perfeição do universo. Mostra que Deus não fez algo alheio ou estranho, muito pelo contrário. É um ajuste fino. Existe uma tese teológica que é design, na verdade é uma tese científica que chama-se de design inteligente. Ele coloca o Deus judaico-cristão como criador, como sendo esse design inteligente e perfeito. No capítulo 1 e 2, no capítulo 1 Deus cria tudo, no capítulo 2 Deus forma tudo. No capítulo 1 ele cria o homem, capítulo 2 ele forma o homem. Capítulo 1 ele diz para a terra produzir as plantas, mas as plantas só começam a produzir oxigênio no capítulo, fotossíntese, que é posteriormente oxigênio, só no capítulo 2. Deus é perfeito em sua criação. Então, pastor Samuel, tudo é perfeito, tudo é harmônico, tudo é equilibrado. O homem tinha um relacionamento incrível com Deus. Normalmente, o texto diz que Deus ia ter um relacionamento com o homem face a face, conversar, na verdade, não só o homem, mas com o primeiro casal. Porém, Deus disse para Adão: Adão, tu está nesse lugar aqui perfeito, cara. Eu estou parafraseando, tá? Está nesse lugar aqui perfeito. Mas há um universo paralelo. Há um universo espiritual paralelo. Há um mal que ele existe, e é importante que você saiba que você não pode entrar em vínculo com ele. De todas as árvores que possui nesse jardim, Adão, tu pode se alimentar, mas há uma árvore no meio do jardim, dela tu nem pode comer, muito menos tocar, porque no dia que tu comer ou tocar, tu vai morrer. Adão estava ciente disso. Acontece que, ao decorrer e o desenvolvimento da história, o diabo ele se apodera de um animal, a serpente, e pela boca da serpente ele fala com o primeiro casal. Isso é um ponto, é que naturalmente os animais eles não falavam. Isso é uma ação espiritual. O diabo ele se apodera de um animal e pela voz do animal ele conversa com a mulher. E algo que me chama a atenção é que na primeira tentação, a serpente entra em cena não apenas para sugerir um fruto, mas plantar uma dúvida no coração do primeiro casal sobre a bondade e soberania de Deus. Ele começa dizendo assim: foi assim que Deus disse. O pecado primordial, o primeiro pecado, a tentação, ela não gira em torno não tão somente de um oferecimento de um fruto, mas de uma proposta de autonomia, pastor Samuel. A ideia de autonomia. Ele chega e fala, ele usa a palavra de Deus e fala: Deus disse que você pode comer de tudo? Sim, Deus disse que eu posso comer de tudo, exceto aquela que tem ali. Por que você não pode comer? Porque no dia que eu comer, eu vou ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E Satanás utiliza isso e fala isso, né? Não posso comer nem tocar. E ele fala: você não pode comer e tocar, porque no dia que você comer ou tocar, você vai ser semelhante a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. A Bíblia diz que eles olham para o fruto, é desejável aos olhos, tomam aquele fruto, pegam, comem, e há um colapso no universo. O texto não diz, mas eu imagino isso. Eu acho que ao comer daquele fruto, pastor Samuel, eu acho que no céu sobe um alerta. Estou parafraseando, é um eufemismo, como o pastor gosta de falar. Eu acho que o universo ele entra em colapso. Porque um vínculo muito poderoso acaba de ser quebrado. O homem se torna rebelde. Há uma rebelião entre os homens e Deus. A quebra não é de Deus com os homens, é dos homens com Deus. Deus desce no jardim. Quando Deus desce no jardim, ele brada, e eu acho isso muito lindo. Ele brada e fala: onde estás? Acreditamos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Isso é atributos incomunicáveis do Senhor. Então quer dizer que nesse momento, irmão Felipe, houve uma falha na onisciência de Deus? Não. Deus sabia exatamente onde Adão estava, porque quando eles comem do fruto, abre os olhos, eles percebem que estão nus, eles se escondem. Deus desce, como é de costume, faz uma pergunta: Adão, onde estás? Ele se esconde, Deus fala, e ele responde ao Senhor: eu vi que estava nu, tive medo e me escondi.
Só que antes disso, Deus chama Adão, pergunta, na verdade Deus brada, Deus pergunta, Adão, onde estás? E é isso que eu queria comentar um pouco aqui com vocês. Deus não desce já como um raio de julgamento momentâneo. Ele chama, pastor Samuel, um homem para um alinhamento. A pergunta, onde estás? Eu vejo a primeira porta da graça se abrindo na história da humanidade. Não se pode fazer teologia com si. Pastor, irmão Felipe, e se Adão não tivesse comido do fruto? E se Jesus não tivesse morrido? A gente não consegue fazer teologia com isso. Mas eu acredito, isso aqui é uma concepção minha, isso não é ortodoxia, isso não fere o que é doutrina. Eu acredito ali que Deus chama o homem para um alinhamento, para um acerto de contas. Adão, onde estás? E esse onde estás, ele pode reverberar na nossa vida, trazendo uma aplicação prática muito peculiar. Possa ser que a gente está distante de Deus e Deus está perguntando, onde está você? Em outras palavras, Deus estava chegando para Adão e falou, Adão, onde estão os nossos planos? Adão, onde está o nosso projeto? Adão, onde está a nossa aliança? Adão, onde está a tua consciência? O que foi que tu fez na tua vida, cara? Tu acabou de destruir tudo. Mas antes de eu descer um julgamento sobre a tua vida, vamos tentar um alinhamento. Deixa eu entender o que foi que aconteceu. Adão de momento fala, foi a mulher que tu me deste. Indiretamente ele culpa ao Senhor. Deus chega para a mulher e fala, o que foi que você fez? Ela, a serpente me tentou e eu caí. Eu acho que se Deus tivesse perguntado para a serpente, eu até falei isso uma vez no ciclo de oração, serpente, foi o que tu fez? Ela ia responder, foi o diabo que tu expulsou do céu e que veio e se apoderou de mim. Ninguém queria um acerto de contas com Deus, ninguém queria um alinhamento com o Senhor. Deus desce com uma pergunta de resgate, eles simplesmente estão nem aí. E é diante disso que Deus começa a colocar a sua justiça em questão. Ele chega para a mulher, na verdade ele primeiro chega para a serpente, que é o verso 14. Então Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás após todos os dias de tua vida. Eu vou pular o verso 15, porque isso a gente vai trabalhar um pouco mais. No 16, ele chega por uma sentença para a mulher e fala, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Aqui tem conceição. Com dor dará a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ele chega para o homem, para o Adão, que detinha de todas as responsabilidades. E ele fala, Adão, porquanto deste ouvido a tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita, Adão, é a terra por tua causa. Isso é poderoso, Iago, porque Deus ele desce uma sentença para o homem, mas o impacto é generalista, impacta até a terra, impacta a natureza, o planeta no todo. Ele diz, maldita, Adão, é a terra por tua causa. E o que me chama a atenção é que em Romanos, Luquian, capítulo 8, a Bíblia diz que a natureza, se a gente tem uma esperança na vinda de Jesus, a natureza, ela clama pelo dia da redenção. A natureza, ela clama para que um dia tudo isso aqui venha a se reverter, porque ela foi maldita devido à desobediência de Adão. E ele continua, com dor comerás todos os dias de tua vida, espinho e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornará. Aí entra aquele tema que eu citei no início. Qual é o contexto? Juízo. Mas em meio ao juízo nasce uma bendita esperança. Coloca o verso 15, ô Janjão, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui está falando para a serpente, tá? Entre a sua semente
E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui na teologia não é coisa de pastor, de presbítero, não, é para a igreja. Na teologia a gente chama isso de próton-evangelho. Fale isso para o seu irmão do lado, para ficar na sua cabeça. Próton-evangelho. Próton-evangelho. É o primeiro vislumbre daquilo que a gente chama de evangelho. Evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Aqui a gente tem um primeiro vislumbre daquilo que a gente chama das boas notícias do Senhor Jesus, das boas notícias de salvação. Meio juízo nasce essa esperança. A esperança é, vai vir um que vai restaurar tudo e todas as coisas. E acontece que nasce essa bendita esperança. E o homem, pastor Samuel, ele caminha agora com a necessidade de um Salvador. Porque foi quebrado. O vínculo entre o homem e Deus foi quebrado. Há um elo, há um distanciamento. E normalmente está precisando de um Salvador. Isso revela a gravidade da queda. Para a gente entender o grau da nossa esperança, o fervor, a ansiedade, não é nem ansiedade, é isso. O pastor Eliseu Rodrigues, não, o adventista, esqueci o nome dele, pastor Elisa, que é arqueólogo, Rodrigo Silva, ele traz uma explicação fenomenal sobre a vinda de Jesus, e a gente não esperar, mas a gente esperançar, que é o ato de eu contagiar o outro com a minha espera. E a gente esperança, no caso, a gente alcançou, mas até então a humanidade, ela esperançava um Salvador, ela esperançava o Gênesis 3,15 acontecer. Então Deus levanta homens da história. Deus levanta Moisés, Deus levanta Davi, Deus levanta Salomão, Deus levanta Abraão, Isaac e Jacó, Deus levanta os profetas, mas nenhum deles é capaz de cumprir Gênesis 3,15. Todos herdam o DNA da queda de Adão, do pecado de Adão. Mas o que me chama a atenção é que na plenitude dos tempos, a sociedade avançava. O período greco-romano, que eu acho que estava contando esses dias com o pastor Eliseu, acho que foi um dos melhores períodos da humanidade. Foi a junção da administração romana com a filosofia grega, com a cultura grega. O povo avançava, o povo crescia no meio dessa plenitude. A Bíblia diz em Salmos que Deus olha para a terra e não vê nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. E é nesse contexto que entra, é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2 e verso 5. E sendo ele Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Um Deus sublime, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela se esvazia ao ponto de virar um bebê. O povo judeu, ele esperava isso aqui, ele esperava um Salvador, no caso era o Messias. E o Messias para o judeu era um homem era um rei com o glamour de Davi, a sabedoria de Salomão. Ele pensava, pastor, que o Messias ia vir, que o Gênesis 3,15 ia se cumprir com um exército. Mas o que me chama a atenção é que o Gênesis 3,15 ele não se cumpre com um exército, ele se revela com um bebê. Eu vou repetir isso aqui. A nossa salvação não veio de um rei, de um homem, até então com o glamour de Davi, a sabedoria de Salomão, um homem estrategista, um homem que vinha para derrubar o Império Romano. Não, o resultado de tudo e de todas as coisas veio dentro de um bebê. E esse bebê, ele cresceu, ele nasceu, né? Ele cresceu, passou 30 anos. Ele nasceu de uma jovem chamada Maria, a pobre cidade de Nazaré. Trabalhava com o pai. Como carpinteiro. Só que chega um momento em que é chegada de fato a hora dele exercer o seu ministério. Jesus exerce um ministério de 3 anos
composto pelo ministério profético, sacerdotal e real. O próprio Samuel, o profeta Samuel, é uma tipologia de Cristo. Ele é rei, juiz e sacerdote. E ele exerce isso. E o que me chama a atenção é que esse homem, que andava majoritariamente com os pobres, com o pessoal da classe baixa, onde ele passava, Zenildo, ele destruía as obras do diabo. Quando ele chega em uma cidade, há um homem chamado Gadareno, a Bíblia chama ele de Gadareno, ele está possesso de demônio. Quando ele chega na cidade, esse homem demoniado vem diante dele e o diabo usa a boca do cara e fala: o que veio tu fazer aqui? Esse homem, ele estremecia o universo. Onde ele passava, as obras do diabo eram desfeitas. Billy Graham diz que o maior ato do ser humano, da história da humanidade, não foi o homem ter ido para a lua, foi Cristo ter se feito homem, ter pisado na terra, e essa terra ter ficado intacta, porque, meu amigo, era o próprio Deus, era o que João falou, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram, mas a todos quanto lhe aderiram, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele homem que andava entre os pobres, entre a classe majoritária pequena, aquele homem, ele construiu os céus e a terra. Ele era o arquiteto de toda essa imensidão. E chega uma hora que esse homem, ele precisa cumprir isso aqui. Ele precisa, Janjão, coloca lá no 15 novamente, capítulo 3, verso 15, e deixa nele, porque a gente vai trabalhar um pouco nele. Pronto. Ele teria que passar por aquilo ali, pastor Samuel. Este lhe ferirás o calcanhar. Ele teria que passar por essa fase do ferimento do calcanhar. E Cristo, ele exerce um período de 3 anos. Você vai conhecer mais sobre cristologia, o Cristo homem, o Cristo histórico, Jesus histórico. Vem para a escola bíblica dominical, todo domingo, 9 horas da manhã. Pastor Samuel, pastora Lisa, os professores do jovem, ensina isso muito bem. E o Jesus histórico, eu não vou entrar no mérito do Jesus histórico, mas esse homem, ele caminha em rumo ao seu propósito, que era passar por um ferimento no calcanhar para poder subjugar o mal. E ele é entregue aos romanos. E a anatomia da crucificação, ela é um pouco pesada. Eu vou usar um pouco pesada, mas ela é exageradamente pesada. Ele foi esbofeteado, ele foi blasfemado, ele foi chicoteado, e os chicotes eram compostos, a ponta do chicote era composto por ponta de chumbo e osso. Então deixava a carne viva do nosso Senhor, as costas do nosso Senhor, e carne viva. Não tão somente isso, ele foi cuspido na cara, colocaram um madeiro nele. Chama-se de patíbulo, não é isso, pastor? Patíbulo. Coloca um patíbulo, ele tem que carregar. As costas estão dilaceradas, e a madeira entrando em atrito com a pele, deve ser uma dor absurda. E ele vai até o Monte Caveira, que é o Gólgota, para ser crucificado. Quando chega lá, eles colocam as mãos do Senhor no madeiro, e ele não coloca, não é uma corda não, tá? É um prego de 10 centímetros, não é prego, é cravo de 10 a 15 centímetros. E ele não coloca na mão porque as células que compõem o tecido não sustentam. Então, foi aqui no pulso. Tudo indica que foi no pulso. Isso aqui não foi através de uma cirurgia não, tá? Colocaram o prego e desceram o martelo nele. E a sua mão ficou furada. Os pés também, colocaram o pé um em cima do outro e colocou. A cruz era pequena, então ele ficou torto. Colocaram uma coroa de espinho, e o espinho é cerca de 5 a 6 centímetros. Ele não ficava assim pendurado como se fosse uma coroa de brinquedo, não. Ela furava o couro cabeludo. Era uma dor exageradamente grande.
E para que tudo isso? Para que tudo isso? Para cumprir aquilo ali, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Em outras palavras, Deus estava falando: o diabo, a tua amizade com a humanidade, no caso a mulher, ela não vai ser amigável de uma certa forma. Vai haver uma inimizade entre a descendência, o descendente dela, com a sua descendência. E o diabo tem descendência? Tem, o diabo tem descendência. Tem demônios. A gente vê os demônios atuando em toda a história da humanidade. O calcanhar é ferido, pastora Lisa. O calcanhar é ferido. Mas é o terceiro, ele morre. E eu acho isso muito lindo. Ele está na cruz. Cristo, ele não dormiu durante 3 dias. Ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele está passando por toda aquela angústia, ele dá um brado na cruz. Ele fala: Pai, entrego a ti o meu espírito. Ali é onde de fato Cristo morre. Só que antes de morrer, ele dá um brado na cruz que resolve a vida de muita gente, a minha e a sua vida. Ele dá um brado na cruz chamado Tetelestai. Está consumado. Aquilo que o Adão fez para tirar todo mundo do jardim, eu estou resolvendo e colocando todo mundo novamente ao acesso ao Pai. Eu estou resolvendo isso. E ele morre. E quando ele morre, ele desce às regiões mais baixas da terra. Ele chega para todos os mortos, prega para ele. Quando ele está na cruz, o diabo está feliz porque o calcanhar está ferido. Mas ao terceiro dia, pastor, de manhã, o inferno entra em colapso. Por quê? A gente feriu o calcanhar desse homem. Só que o calcanhar ferido, ele vai esmagar a nossa cabeça. E é o que Paulo fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ele ressuscitou. E a ressurreição dele, o inferno falou: não acredita, este homem, ele está vivo de novo, ele está. E cadê aquela conta que a humanidade tinha? O que é que fala? Efésios capítulo 2. Bota aí, Janjão, capítulo 2 de Efésios. E ele vos deu vida. É o que o texto diz. E ele vos vivificou. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que o Senhor fala. No dia que tu comer, Adão, desse fruto, tu vai morrer. Nós estávamos mortos. E ele morreu, Cristo morreu. E a morte dele, a ressurreição dele gerou vida. Mas a gente não estava tão somente morto. Verso 2, Janjão. E que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. A palavra mundo significa sistema que se opõe a Deus. O mundo aqui no grego é cosmo. E cosmo tem 3 significados. O mundo que se opõe à vontade de Deus. O mundo físico criado por Deus. E o mundo, o instrumento que Deus usou para salvar. Estamos caminhando para o final, tá? Nós andávamos segundo as orientações do diabo. É isso que o texto quer dizer. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. A gente éramos literalmente um cavalo do diabo. E o verso 3 diz: todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa fazia a vontade da carne e do pensamento, essa palavra é concupiscência. É um desejo desenfreado. Tudo que a nossa carne, tudo que o nosso pensamento pede de uma forma ruim, seguia esse rumo. Nós anteriormente éramos orientados. A gente era merecedor da ira de Deus. Isso é um ponto. Deus tinha todas as prerrogativas do mundo para exterminar esse homem caído. Verso 4, Janjão. Pastor, isso aqui é incrível, cara. O homem, ele está morto. O homem é cavalo do diabo. O homem, ele não tem domínio próprio. O que a carne, o que o pensamento pede, ele é levado, Cauã. O homem está numa situação caótica. Deus tinha todas as prerrogativas para falar: eu vou acabar com esse homem. Eu fiz um plano perfeito para esse cara. E olha a situação atual dele. Deus tinha, pastora Lisa, todo o direito. É o que Davi fala: tu serás puro no teu falar e justo no teu julgar, Senhor. Só que Deus olha para esse homem que está
num abismo espiritual profundo, está numa situação caótica. Para esse homem que está numa situação delicada, Deus olha para esse homem e fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Vejam o verso 5. Mas nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graças sois salvo. Deus poderia dar cabo naquele ser humano, só que Deus falou assim: não, cara, eu vou dar mais uma oportunidade. E Ele dá a oportunidade. O verso do capítulo 5 de Romanos diz que Deus envia Jesus para morrer para a humanidade, sendo toda a humanidade ainda pecadora. Pastor e Elisélio, era um investimento no escuro. Concorda comigo? Era um investimento no escuro. Era um investimento no escuro. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele não nos exterminou, irmã Ana Nilza, mas Ele nos arrastou para perto com laços de amor. Nos arrastou para perto com laços de amor. Eu quero dizer aqui nessa noite, é que se você está aqui, não é porque você é bonitinho, não é porque você faz faculdade, não é porque você ocupa bons cargos no seu trabalho. Isso é bom e continue assim. Mas se você está servindo o Senhor, não é devido a isso, porque servir ao Senhor não é dom de nós, não é por mérito nosso, é dom de Deus, é graça do Senhor. Tudo é por graça, tudo é mediante a graça. Hoje pela manhã foi falado: na graça todo mundo se torna do mesmo patamar, não tem essa. Na graça todo mundo é do mesmo tamanho. Deus quer que a gente seja um alto, não é porque o povo baixo. Não basta ser pequeno físico, né, pastora Lisa? Debaixo da graça todo mundo tem o mesmo tamanho. E sabe o que é o mais lindo? É que esse Jesus, isso aqui foi uma obra de Jesus para resgatar a humanidade. A humanidade estava num abismo espiritual. Esse Deus, Ele se faz homem, Ele sofre tudo e todas as coisas, Ele resgata a humanidade, e isso já era o suficiente de uma certa forma. Ele resgatou a humanidade, irmã Nilson. Isso era o suficiente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele fala assim: pastor, além de eu salvar esse povo, além de eu morrer para esse povo, eu vou salvar ele, eu vou libertar ele, eu vou transformar ele, eu vou selar ele. É isso que Efésios capítulo 1 fala. E Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele disponibilizou dons, Ele disponibilizou fruto, Ele capacitou, Ele regenerou, Ele nos injetou no seu corpo. Somos corpo de Cristo, somos embaixador do seu reino, somos agentes de salvação. Só que também Ele é tão rico em misericórdia que não só bastasse Ele ter resgatado a humanidade, ter criado uma comunidade, ter criado um corpo esse que é uma propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não bastando só isso, Ele não se contentou com isso. Ele falou: eu quero levar o homem para o céu, irmão Hernani. Mano, eu quero a ajuda de vocês, cara. Vocês estão aí faltando saúde aí de vocês. E não bastando uma obra terrena, pastor Samuel, ele fala: eu quero levar o homem para o céu. Eu vou levar o homem para o céu. E nas suas últimas ministrações, o apóstolo João descreve uma fala poderosíssima do Senhor. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. A obra não é só aqui não. Eu vou levar vocês para o céu. Eu vou para lá preparar um lugar. E quando esse lugar ele estiver preparado, Paulo fala que o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com três coisas: com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu amigo, tem os pais da igreja, tem os apóstolos, vai ser osso por osso, vai ser pele por pele.
vai haver um chamado, um brado do Senhor: venham, venham, venham. E a terra não vai conseguir segurar. Os homens vão ser arrancados dessa terra. E quando ele estiver ressuscitado, pode estarmos aqui louvando ao Senhor. Nós pode estar servindo ao Senhor. É no abrir e fechar de olhos. A trombeta vai tocar. E vamos ser arrebatados. E estaremos para sempre. Para sempre. Para sempre com o Senhor nos ares. Console, se console. As tribulações presentes nesse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ele vai levar nós para o céu. Ele vai arrancar e seremos arrebatados. O texto é rapazo. Pastor, é arrancado. É uma árvore enraizada. Ele arranca. E o arrancar do Senhor, estaremos para sempre com Ele. Chegando lá, irmã Charlimar, a gente vai ter vamos comer cuscuz com Jesus, é, pastor? É cuscuz, é o quê? É bacon, é? Vamos ter uma santa ceia com o Senhor. E não vai ser mais o presbítero Zenildo, o presbítero Hernani, o presbítero Elisério que vai servir, não. Lá é o próprio Senhor com as mãos furadas. Ele vai servir um por um. Ele vai passar em mesa por mesa. Tu já comeu? Já comeu? Um por um. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Vamos receber recompensa pelas nossas obras. Essas tribulações você está passando, ela não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Vamos receber galardão. E quando a gente está 7 anos lá, aqui vai estar 7 anos, como diz um amigo meu, de rebuliço. Então aqui vai estar passando pelo rebuliço. Mas pastor, depois disso tudo, eu vejo Jesus chamando assim: e aí, tá pronto? Para quê? Vamos ter que derrotar o anticristo. Vamos ter que se cumprir o que diz Apocalipse 1:7. Coloca aí, Janjão. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Vai acontecer isso aí, pastor. E eis que e ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vai ser um evento fenomenal. Este céu ele vai ser rasgado. E eu vejo Jesus num cavalo branco. E eu vejo o judeu falando: rapaz, o Messias, o que vai acontecer? Esse homem aqui era aquele que veio anos atrás. Ele veio no cavalo branco. Ele é o Messias. Ele veio plantar um milênio. E estaremos para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Ele nos salvou. Ele nos resgatou. Se Adão tirou todo mundo do jardim, ele foi lá e colocou todo mundo novamente no jardim. Se Adão quebrou a aliança com Deus, ele refez. Ele fez uma nova aliança. Ele fez um novo testamento. Se Adão quebrou a aliança com Deus, tornou um rebelde, ele nos tornou filho. Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder de Jesus. Fique de pé para a gente fazer a oração e finalizar. Eu ia pedir a banda só para ministrar aquele louvor: Vem Jesus, Maranata. Maranata. A banda pode fazer o solo, porque a gente vai clamar por isso. A vinda de Jesus não é para gerar medo. A vinda de Jesus não é para botar a gente em dúvida. Se tu é crente, meu irmão, tenha fé em Jesus, que a trombeta vai tocar. Que a trombeta vai tocar. Não precisa ser a música toda, não. É só a parte. Vem Jesus, porque a gente vai clamar isso. Porque a gente vai clamar isso. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus.
Ele não disse em que hora, em que mês, em que estação, em que ano ele ia vir. Só sei que quando o lugar estiver preparado, quando o lugar estiver preparado, seremos arrancados desse mundo. Seremos arrancados. Jesus, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Jesus, te agradecemos. Muito obrigado por ter restaurado tudo e todas as coisas. Clamamos, meu Senhor, pela tua graça. Se vem, Senhor. Senhor. Toca no coração do pecador, Jesus. Jesus, te clamamos, Senhor. Faz a tua obra. Tu ainda desfaz as obras do diabo, meu Senhor. E foi por um inferno. Restaura a vida, Pai, de quem está perdido. Arranca a pecado, Senhor. Te clamamos, Senhor. Se faz presente, Senhor. Jesus, faz como tu queres. Batiza no Espírito Santo, meu Senhor. Quebranta, meu Senhor. Faz a tua, o povo é seu. Em ti confiarei. O povo é teu. Nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que me deixar. Essa palavra venha fazer morada no seu coração. Obrigado, meu Senhor. Quero agradecer a minha oportunidade. Quero agradecer a banda. Muito obrigado. Vocês têm um molho, viu, cara? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus.